Nós vamos de entrevista, né, Ananda Chama? Exatamente. Com ele que não gosta de ser chamado de doutor e nem de senhor. Nem de senhor. É isso mesmo, vamos conversar com o médico Noaldo Lucena, infectologista, que vai falar aí pra gente sobre o pós-Covid. Já podemos dizer sobre o pós-Covid ou ainda não podemos falar sobre o pós-Covid? Bom dia! Primeiro, bom dia a todos. Agradecer imensamente o convite. É sempre uma honra, um prazer gigante estar aqui com vocês, apesar de ser uma manhã de feriado. Mas a gente está acostumado a acordar cedo e isso daí é bobagem. Então, eu acho que para se falar de pós-Covid ainda é extremamente prematuro. A gente tem situações ainda que a gente esquece, né? A gente esquece que a Terra é um sistema fechado, não é? Que o que acontece do outro lado do mundo pode daqui a pouco acontecer aqui com a gente. Eu acho que é muito importante a gente lembrar que uma nova variante surgiu, não é? E essa variante que tem sido a principal causa dos casos que têm acontecido em Xangai. Xangai está com um lockdown fechado, total e absoluto, por tempo indeterminado. Os casos começam a aparecer na Holanda, começam a aparecer na França novamente e na Alemanha. E isso, para atravessar o Atlântico, é uma coisa que não precisa demorar, nem precisa de muita coisa. E a gente tem percebido que isso vai levando um movimento meio que cíclico, né? Começou lá pela China, chegou na Europa, e aí depois pulou para o Atlântico, chegou nos Estados Unidos, chegou na região sudeste e termina chegando na gente aqui. Então, eu acho que falar numa fase pós-Covid ainda é muito prematuro. Eu acho que a gente está numa fase de bastante baixa de casos, tanto de casos novos quanto de óbitos. É óbvio, é claro, claríssimo que a gente está nessa fase. Mas tem alguns problemas que a gente precisa levar em consideração. Por exemplo, o inverno amazônico, que esse ano está se esticando por muito mais tempo do que a gente está habituado a que ele se estique. Exatamente. E qual é o grande problema? As outras doenças respiratórias. De repente, de uma hora para outra, não sei se vocês viram, e é claro que isso não é culpa exatamente de vocês, mas a mídia parou de falar de H3N2. E a gente começou a vacinação para H3N2 exatamente a semana passada, na segunda-feira. Então, a população que a gente tem descoberta, não só da H3N2, que também pode levar a óbito, foram 30 óbitos diagnosticados, ou pelo menos notificados nos últimos 2 meses por influenza. Então, a gente falar que pode liberar geral, que podemos fazer um oba-oba geral, como o brasileiro gosta de fazer... Já está fazendo. Eu acho arriscado. Eu acho que ainda é prematuro para isso. Noaldo, eu assisti uma reportagem e estava lendo também que a China está em lockdown. Exato. Em lockdown severo. Exato. Severo que, inclusive, nunca teve no Brasil. Inclusive com relatos brasileiros contando que quando o filho é infectado, eles pegam a criança e tiram do pai e da mãe e a criança fica isolada, sozinha, sem direito de acompanhante. Então, a gente percebe que a China... Os casos lá não estão tão altos, mas ela tá, lá é Covid zero. Eles querem zerar a Covid lá. Mas essa é a grande ideia. Quanto mais pessoas você tiver vacinadas, quer seja de forma natural, quer seja de forma artificial, menor será a chance de você ter casos graves. Isso a gente precisa compreender. Ainda agora dei uma checadazinha no vacinômetro que a gente tem da cidade de Manaus, e aí a gente tem em torno de 87% da população vacinável. Arnoldo, o que é a população vacinável? As pessoas acima de 12 anos de idade. Então a gente tem 87% aproximadamente dessas pessoas com ciclo vacinal completo. No entanto, quando a gente pensa em população geral, que aí cai para as crianças de 5 a 12 anos de idade, inclusas também, essa média cai para 80%. E o que é que isso representa, na verdade? Representa um risco alto. Eu não sei se vocês lembram, ou acho que a maioria da população talvez nem saiba disso, a gente tem um Programa Nacional de Imunização que é talvez um dos maiores programas do mundo, um dos mais eficazes também, pela capilaridade que ele consegue. A gente consegue vacinar o ribeirinho lá do fim de todos os fins dos confins da terra. Então, é injustificável que a gente esteja falando em vamos liberar geral no momento em que a gente sabe que toda vacina, ou pelo menos, porque é que seria diferente com a vacina do Covid, a gente precisa ter no mínimo entre 90% e 93% de pessoas que estejam totalmente vacinadas. Isso é importante a gente frisar bastante. Eu ia justamente perguntar sobre isso, porque assim, a gente não pode falar do pós-Covid ainda, porque nós ainda estamos vivendo a questão da Covid, né? Mas eu ia perguntar
perguntar do senhor o que o senhor achava do fim da emergência sanitária que foi por Covid-19, que foi essa semana, foi anunciada essa semana pelo Marcelo Queiroga, né? Pelo ministro da Saúde. Olha, eu vou fazer um elogio a uma pessoa que é muito importante do ponto de vista de pesquisa no Brasil, a Margarete Dalcomo, não sei se já ouviram falar, ela está sempre na mídia, uma pessoa com quem eu já tive a sorte, inclusive, de assistir aulas. Ela também é contra, coisa que eu também sou, eu acho que ainda é prematuro para isso, porque quando a gente faz esse tipo sei lá, de mensagem que a gente passa para as pessoas de que agora a gente vai abrir total e que a gente tem uma série de outras coisas que acontecem nos bastidores por trás disso, que são coisas que são importantes e que não podem ou não deveriam, pelo menos, ainda serem desmontadas. A gente não sabe o que vai acontecer dentro dos próximos 2, 3 meses. Também não estou falando que a gente tem que se fechar e ficar preso, não é nada disso que eu estou falando, tá? Eu acho que é importante deixar muito claro que isso deveria ser uma coisa melhor planejada e num passo a passo, sendo observado a cada 2, 3 semanas, o que de fato fosse acontecendo, e isso deveria ser transmitido de uma forma muito mais direta e objetiva para a população. Porque, em geral, quem mais se prejudica, Alex, é justamente a população mais carente, que justamente tem menos conhecimento, e aquilo que a gente não vê, geralmente a gente não teme. Isso é uma coisa bem brasileira. Então, eu acho que esse não era o momento correto. Talvez a gente já pudesse começar a fazer o que a gente está fazendo, tirar as máscaras em locais que sejam abertos, que sejam bem ventilados, mas locais, imagina o que é um ônibus com 70 pessoas dentro dele, 6 horas da manhã, com 2, 3, 4, 5 pessoas tossindo sem máscara. Gente, a gente está falando de um ambiente fechado, a gente está falando de doenças respiratórias, a gente não está falando só de Covid. A gente está falando de H3N2, a gente está falando de H1N1, a gente está falando de outros vírus que causam doenças respiratórias e que podem sim levar ao que a gente chama de síndrome respiratória aguda grave. E agora a gente ainda está vivendo num período de chuva. O que eu tenho percebido é que tem muita gente gripada novamente. E não é uma gripezinha. É a gripe que está persistindo por semanas. É uma dor de garganta que não melhora nunca. Isso a gente tem visto bastante. Eu faço bastante plantão. A gente tem visto bastante tanto em adultos. E agora a gente tem visto mais em crianças. Olha. O que deixa a gente um tanto preocupado. Porque será que não é uma variante? Será que eles não são porque estão menos vacinados também? Então, assim, é uma série de questionamentos que precisam ser feitos, porque, na realidade, é a população mais carente quem vai pagar, quem vai acabar pagando a maior parcela dessa conta. Não é? Porque é quem menos tem condições de ir a bons médicos, é quem menos tem condições de ir a bons hospitais, é quem menos tem condições de comprar remédios, é quem menos se alimenta melhor. Então, é um conjunto de fatores que precisam ser levados em consideração quando a gente está falando de uma população que 50% dela está abaixo do nível de pobreza. Então, eu acho que a gente precisaria, talvez, ser um pouco mais criterioso no que a gente tem dito e no que a gente tem passado para a população. Não é para tocar terror, não é para deixar ninguém assombrado, ninguém assustado, mas foi aglomerar, são pessoas que você não conhece. Eu digo sempre isso, sabe? Se você está caminhando com pessoas que você sabe que estão vacinadas, são pessoas que são familiares seus, são pessoas que você sabe que estão assintomáticas, tudo bem. Uma coisa que eu tenho visto muito, por exemplo, na academia que eu frequento, é que liberou geral. Tá? 90%, 95% liberou das pessoas. Geral isso. O Brasil. Eu estive em São Paulo, agora no final de semana, e está liberado geral. Ali em São Paulo você percebe que o governador era um governador mais ligado à ciência, era um governador que realmente fechou primeiro, foi o primeiro estado que fechou. Foi o primeiro estado que fechou o restaurante, foi o primeiro estado que fechou tudo. Mas, olha, só onde não pode usar máscara lá é no hospital. Tem que usar máscara no hospital e também no aeroporto. Do aeroporto, não, dentro do avião. No aeroporto pode ficar sem máscara. Aí, o que é que eu tenho a dizer sobre isso? Eu acho que a gente está... Bom, lá eu vou falar minhas loucuras também, né? Mas é uma opinião pessoal. Agora sim, uma opinião bem pessoal.
é ano político e talvez seja importante agradar a população, né? E aí eu não acho que você agradar algumas vezes seja a melhor coisa que a gente tenha para fazer, com quem quer que seja. Nem com os nossos filhos a gente deve agradá-los sempre, porque se o que eles estão querendo é algo que talvez possa resultar em algo que não seja tão bom, eu acho que não é algo que você deva fazer. Então, assim, se a gente escutar as grandes autoridades sanitárias, se a gente escutar as grandes autoridades da infectologia no país, se a gente escutar isso do mundo, a gente ainda vai ouvir que eles ainda estão bastante reticentes pela experiência passada. Afinal de contas, uma brincadeira agora, talvez uma piada meio sem graça, mas gato escaldado tem medo de água quente. Então, a gente viu o que aconteceu. Num dado momento, a gente ficou nessa mesma situação que a gente está agora. Casos nenhum, se desmontou hospitais de campanha no mundo inteiro, se desmontou, de repente, não mais que de repente, baseado agora sendo bem poeta, como o outro falava, de repente, não mais do que de repente, a gente teve uma nova onda, né, que surgiu praticamente do nada, porque não é do nada pra gente, que é da infectologia. A gente sabe que essa pressão seletiva em cima de um vírus, que é um vírus que se multiplica com muita velocidade e que faz erros de mutação muito grande, e que uma dessas mutações pode ser uma mutação grave, uma mutação importante do ponto de vista de transmissibilidade ou do ponto de vista de infectividade, eu acredito que acho que as pessoas poderiam ter esperado um pouco mais. Quem esperou 2 anos não morreria por esperar mais 2, 3 meses. É a minha opinião. Eu fiz uma pergunta, e essa pergunta, ela é uma pergunta que a sociedade amazonense gostaria de saber. Milhares de milhões chegaram até o Amazonas durante a pandemia, se gastou muito com o Covid-19, mas para vocês médicos, o que ficou de legado? Além, o legado negativo a gente conhece. Foram milhares de mortes, falta de oxigênio, mas de legado estrutural, desses milhões que chegaram no Amazonas, o que ficou? O que melhorou para vocês que são médicos? Bem, eu acho que do ponto de vista, para nós que somos médicos, a melhoria foi muito pequena do ponto de vista de condições de trabalho. Mas para a população, eu acho que teve um legado extremamente importante, 2 legados extremamente importantes. Os médicos foram forçados a estudar mais, a serem mais ágeis nas suas condutas, a serem mais ágeis nas suas pesquisas. Esse é um legado não governamental, não de poder. Sim, é um legado vamos já chegar lá. De estudar, né? De cada indivíduo, de médico. E talvez o mais importante legado do ponto de vista estrutural tenha sido a gente ter conseguido colocar unidades de UTI no interior que a gente não tinha e que necessitava. É extremamente urgente que as cidades ditas polos nos interiores do estado do Amazonas tenham esse tipo de suporte e tenham pessoas habilitadas para utilizar esse tipo de suporte. Talvez isso tenha sido o maior legado do ponto de vista governamental, do ponto de vista estrutural que a gente tenha tido. E, claro, a disponibilização de vacina tão logo ela teve disponível, né? Nós somos um dos primeiros estados a ter a vacinação de forma efetiva, né? Isso foi outra coisa que foi bastante importante. Para as pessoas que são leigas, que não conseguem entender e que não têm ideia de como é que é, por exemplo, o Amazonas, que nós somos um estado completamente diferente do restante do Brasil. Sim. Aqui as nossas estradas são os nossos rios. Por exemplo, você vai para Tabatinga, é quase a mesma distância de você ir, por exemplo, para São Paulo. Então, eu pergunto para o senhor, explique de forma mais didática para a população o que significa UTIs nesses municípios polos. Tá. É uma coisa bem simples. A UTI é uma unidade de terapia intensiva. O que é isso? Quando você está muito grave, você precisa estar com um tubo onde você vai substituir a respiração natural por a respiração assistida. Ou seja, você vai ter uma máquina que vai fazer o papel da sua respiração. E para isso você precisa de uma equipe multidisciplinar ao redor deste paciente que entenda o funcionamento dessa máquina de tal sorte que traga benefícios ao invés de malefícios. Para isso você precisa de um médico intensivista, de um enfermeiro intensivista, você precisa de um técnico intensivista, você precisa de um fisioterapeuta, você precisa de um terapeuta ocupacional, ou seja, de um nutricionista, você precisa de toda uma equipe, porque é uma pessoa que vai estar
desacordada, entre aspas, vai estar num coma induzido por um tempo bastante prolongado e que precisa ter as suas funções vitais funcionando de tal sorte que seja o mais parecido possível com uma pessoa que esteja sem ter este problema. Então, na hora que a gente está falando de toda essa estrutura, a gente tem a clara noção, desculpa, a gente tem a clara noção da importância dessa estrutura para a sobrevida desse paciente. Quanto mais domínio essa estrutura e essas pessoas tiverem dessa situação, melhores serão os resultados que nós vamos ter. Antigamente, por exemplo, uma pessoa que estava num desses polos, nesses municípios, ela tinha que vir para Manaus. E esse transporte era feito através de barco, lancha ou avião TI. E a possibilidade de um paciente sobreviver durante esse trajeto, ele diminui com a possibilidade de ter lá no município dele uma UTI. Não tenha dúvida, porque para fazer um transporte desse, numa famosa chamada UTI aérea, além de ter um custo altíssimo, que gira em torno de 100 a 150 mil reais, porque na verdade tem que ser a UTI aérea ideal é que ela seja um jato que seja completa de tudo que você precisa, inclusive do ponto de vista técnico, quanto do ponto de vista de pessoas capacitadas para. Porque se você vem num avião de hélice, eu não sei se já fizeram alguma viagem de avião de hélice pelos interiores do Amazonas. Eu já fiz várias. O avião faz isso, ele vai... Uma pessoa que já está numa situação de instabilidade hemodinâmica, ou seja, que ele não está conseguindo controlar direito a pressão, que ele não está conseguindo controlar direito a respiração, num voo dessa natureza, o risco, claro, que é muito maior do que no risco que você vai correr num avião que seja um jato, que tem muito mais estabilidade, mais velocidade e que encurta muito mais o caminho. Ora, a gente tem locais no estado do Amazonas que estão a 1.100 quilômetros de distância em linha reta da capital. É uma distância gigantesca. Então, a gente tem que ter isso na cabeça na hora que a gente planeja e na hora que a gente pensa a saúde do estado como um macro, lembrando que precisa ter nessas micro-regiões um centro-polo que seja municiado de todas as necessidades para que esse paciente seja atendido da melhor forma localmente ou mais próximo do seu local de moradia. O senhor falou ainda agora sobre a H3N2, né? Como é que está aqui no estado? O senhor sabe informar? E outra coisa que eu ia lhe perguntar, quais são os sintomas? É muito importante, né? Já que está circulando ainda. Olha só, quando a gente fala de doenças respiratórias, você fazer uma separação do ponto de vista didático, você até consegue. Mas do ponto de vista prático, é absolutamente surreal. Porque as manifestações respiratórias são as seguintes, aquelas que a gente já conhece mesmo. Garganta arranhando, garganta doendo, nariz escorrendo, nariz entupido, dor de cabeça, moleza no corpo, dor nas articulações. Então, esse corolário de sintomas é comum ao resfriado, à gripe, à Covid, à H3N2, com a maior ou menor gravidade, na dependência da relação que esse vírus ou essa bactéria vai ter com esse organismo e a resposta imunológica, ou seja, o sistema de defesa que vai atuar nessa situação também. Então, não é tão simples nem tão fácil diferenciar uma coisa da outra. Por isso que a gente precisa do suporte do laboratório. Por isso que a gente precisa de um suporte técnico importante, para que você possa definir o mais rápido possível. Você tocou muito bem. A gente começa a vacina da H3N2 e da H1N1, a gente começa a vacina da influenza da gripe como um todo, agora na segunda-feira. Lembrando que a própria Fundação de Vigilância em Saúde já anunciou que tivemos 30 óbitos causados por influenza nos últimos 2 meses. Então, é algo importante? É algo que a gente precisa ter uma visão diferenciada? E é um índice alto, né? É um índice preocupante. Daí porque quando a gente escuta uma pessoa virar e dizer assim, eu não vou me vacinar, é algo que realmente me preocupa bastante. Como é que uma pessoa em sã consciência, a essa altura da vida, vira e diz que não vai se vacinar, quando ela própria saiu da maternidade vacinada com alguma coisa? Então, assim, é quase que um contrassenso eu virar e dizer hoje, ideologicamente, sei lá,
da cabeça, de onde nasce a cabeça de uma pessoa, porque ficou claro. Tem uma fase antes vacina e uma fase depois vacina, né? Eu acho que é um antes e um depois, é bem Jesus Cristo, né? Parece um divisor de águas essa coisa da vacina. Então eu acredito que não é possível que, diante de tanta evidência, uma pessoa seja capaz de dizer assim, não, eu não faço. Você pode até dizer, não faço porque eu não quero. Mas a evidência eu tenho para que seja feita. Então, assim, me preocupa muito, porque essa visão que é passada, especialmente pelas pessoas que são formadoras de opinião, tá? Que eu acho que a responsabilidade social, técnica, cultural de uma pessoa que é formadora de opinião é extremamente importante. Então, você, como formador de opinião, dizer que vacina é algo perigoso, que vacina é algo experimental, que vacina é algo que vai matar, que vacina é algo que vai fazer mal, essa pessoa está fazendo um desserviço social, na minha opinião, entendeu? Eu acho que é mais ou menos por aí. Além das UTIs, o Amazonas também não tinha usinas de oxigênio nos hospitais. Por exemplo, como 28 de agosto, não tinha no Gigante da Zona Leste, não tinha no Platão Araújo e também, se não tinha aqui na capital, no interior também não tinha. E logo depois que aconteceu a Covid, o governo federal disponibilizou em torno de 30 usinas de oxigênio aqui para a nossa capital e também para o interior. Qual a importância de se ter uma usina de oxigênio dentro dos hospitais? Absoluta, absoluta. Porque num momento de crise é a mesma coisa você ter um gerador de energia elétrica. Ora, se eu tenho aparelhos que dependem dessas situações, por exemplo, se eu tenho aparelhos que dependem de energia, eu preciso ter um gerador de energia. Aliás, tem uma coisa chamada de ONA, que é a Organização Nacional de Acreditação, que ela recomenda que você não tenha não só um backup, que você tenha 2 backups de cada coisa que você seja vital. Por exemplo, você tenha a sua energia fornecida, o que parece uma coisa completamente louca, porque eu morei num país que passei 10 anos lá e eu nunca vi faltar energia uma única vez. Olha. Uma única vez. É uma coisa assim. Qual é o país? Suécia. É um país europeu, um país do norte da Europa. Mas assim, nunca, era impressionante, foi uma coisa que me impressionou profundamente. Mas assim, voltando para a nossa realidade, então assim, é importante que você tenha, para essas situações de energia, que você tenha não só um backup, que você tenha 2. A mesma coisa aconteceu com o oxigênio, porque a qualquer momento a gente pode ter algo que venha a ser extremamente importante e você ter só os cilindros, que a gente chama as famosas bomba de oxigênio, alguns chamam de tubo de oxigênio, de bomba de oxigênio, de balão de oxigênio. Se você tem os cilindros de oxigênio somente, isso certamente não irá suprir a necessidade de uma demanda mais alta. E, obviamente, que acompanhar esta demanda é algo de importante, ou seja, monitorar indicadores de eficiência e de eficácia para que você possa apontar e indicar quais são os seus casos, problemas e você ter a solução para eles antes que eles aconteçam é uma obrigação de todo bom administrador. Agora vamos falar de uma situação que realmente aconteceu não só com a população, mas também com os profissionais de saúde, que são as sequelas do Covid. Como é que o Estado está cuidando dos profissionais de saúde que ficaram sequelados pós-Covid? Olha, sequelas, Covid primeiro foi uma doença que a gente pensou que seria uma doença que teria um tropismo, ou seja, teria uma atração toda especial pelo tecido pulmonar. E depois se entendeu que ela era uma doença sistêmica, ou seja, que ela atingiria o corpo inteiro. E isso a gente tem visto de fato. A gente tem visto sequelados desde pessoas que estão ficando esquecidas, que perderam a memória, que não conseguem andar, que não conseguem falar, que ficaram com dores, que ficaram assombradas, que ficaram assustadas. A gente tem sequelas tanto físicas quanto sequelas psiquiátricas. E aí, como é que isso está sendo tratado? Na verdade, eu não tenho visto muito de coisa direcionada para o profissional de saúde. Eu acho que se cuida ainda muito pouco do cuidador no Brasil como um todo e na nossa região em especial. É como se o cuidador fosse um imortal, o absoluto super-homem que eu acho engraçado que eu escuto textualmente dos meus pacientes. Doutor, o senhor não pode ficar doente. É quase que, é claro que ele diz no desespero dele, mas é quase que uma obrigação nossa ter uma saúde eterna.
E como a São gente sabe, super-homem. nem a própria vida, que a gente conhece, pelo menos a vida terrena, ela seja eterna. Então eu acredito que quando se fala de cuidados com o cuidador, se tem muito pouco ainda. Bom, eu agradeço o senhor pela entrevista, papo muito bom, muito interessante, mas eu gostaria que o senhor, antes de ir embora, o senhor que vai embora, mas sempre está aqui de volta, que o senhor pudesse fazer uma avaliação quanto médico, quanto profissional em relação a quem liberou geral. Liberou geral, estou sem máscara, vou aglomerar. Essa pessoa, ela pode, obviamente, contrair a Covid de novo, mas esse novo Covid, a gente já percebeu que a letalidade está bem menor, mas tem muita gente que ainda não se vacinou. Qual é o conselho que o senhor dá para essas pessoas? Olha, agora eu vou falar não só como médico, eu vou falar como cidadão também. Eu acho que brasileiro sabe exercitar muito pouco cidadania. A cidadania é uma coisa de corresponsabilidade. Eu sou responsável por ti e tu é responsável por mim. Então, todas as vezes que eu estou sintomático, por exemplo, eu não deveria sair pelas ruas sem máscara. E a gente sabe que isso acontece. A gente sabe que as pessoas diminuem até a idade para poder entrar no cinema, para poder entrar nisso, entrar naquilo. A gente vive num país de dar o jeitinho nas coisas. E eu acho que talvez essa seja a grande diferença de um país realmente civilizado para o nosso. Enquanto a gente vivenciar essa situação de que para eu me dar bem, eu vou dar um jeitinho para que isso aconteça do jeito que eu quero, eu acho que isso é uma forma prejudicial na hora que você pensa no todo, porque isso pode se virar contra você. Porque quem me garante que a pessoa que está ali sintomática não está com H3N2? Afinal de contas, a gente falou, tá muita gente vacinada, mas a gente ainda não tem um contingente de pessoas vacinadas para influenza suficiente para que a gente possa se garantir ao ponto da gente dizer que uma pessoa sintomática pode estar no meio das pessoas flauteando como se nada tivesse acontecendo. Claro, uma coisa é uma situação de urgência. Eu preciso sair para comprar comida, eu preciso sair porque eu preciso trabalhar, porque até isso eu ouvi na época do Covid. Mas para trabalhar eu posso, para me divertir eu não posso? Não, não pode. Não pode, porque são dois riscos. Ao invés de um, você está se expondo a dois. E um deles, onde você vai fazer uso de bebida alcoólica, ou sabe, lá Deus do que mais, que vai diminuir ainda mais sua imunidade. Então são situações absolutamente separadas e absolutamente distintas. E é claro que se eu tenho um risco, quanto mais eu me ofereço a esse risco, maior será a possibilidade de eu incorrer nas consequências desse risco. Isso é matemático, né? Isso não tem muito o que a gente discutir. Então, o grande conselho que eu daria é: vacine-se o mais rápido possível. Se você não completou, se você fez uma dose, você não fez nada. Se você fez duas também, você precisa se completar, sim, o que a ciência diz que precisa ser completado. O ciclo de 3 doses e de 4 doses para os imunossuprimidos. Se vacinar contra a influenza também, que infelizmente não é liberada para todo mundo. Não sei se vai haver alguma mudança na visão do governo nesse momento. O governo, eu falo do governo federal nesse momento, né? Mas a gente não tem a vacina da influenza para todo mundo, que supostamente deveria ser, né? Então eu acho que é importante. A gente está no meio do inverno amazônico, que está no meio, eu digo, porque ele está se esticando muito mais tempo do que geralmente ele costuma se esticar. Então a gente tem as outras doenças que são comuns na época de inverno. As doenças respiratórias são extremamente comuns. Então a gente tem os outros vírus que também tem um vírus essencial respiratório, tem um para-influenza, A e B, tem uma porção de outros vírus que também podem determinar quadros graves. Então, diante dessa situação, para que é que eu vou facilitar? Eu não posso, ao invés de sair todo final de semana, quinta, sexta, sábado e domingo, eleger um único final de semana e sair por mais de 2 meses? Gente, pelo amor de Deus, né? Tão desesperado eu não posso estar atrás da vida, né? Verdade. Obrigado, doutor. A gente vai para o intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta com mais Fiscaliza Geral.